A concepção da época, o ensino médio está dividido entre o ensino mais acadêmico para a elite, um ensino mais profissional para o povo, um ensino agrícola para as pessoas da área do campo e um tipo de ensino também para as mulheres que devia ser separado. Agora, a educação técnica, na verdade, no Brasil, ela nunca se desenvolveu. Essa era uma ideia que estava lá, ele tentou fazer alguma coisa em relação a isso. Acabou que quem assumiu um pouco a responsabilidade por desenvolver um tipo de formação mais técnica foram os empresários, através do sistema do Senai. Essa lei teve uma vida bastante longa e só foi modificada na sua totalidade em 1961 com a primeira Lei de Diretrizes e Bases. Como ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema começa a organizar no Brasil um sistema de saúde pública com incentivo a pesquisas, inauguração de hospitais e campanhas de prevenção de doenças como tuberculose, lepra e doença de Chagas. As primeiras campanhas populares de erradicação de doenças como malária, como a das zoonoses todas, foi também iniciada pelo Capanema. Quer dizer, ele era um homem com um espírito avançado no seu tempo. Em primeiro lugar, porque se vai plantar na bela cidade um grande monumento arquitetônico, cujo projeto se estudou com consciência, pertinácia, minúcia e esmero. A marca mais evidente da sua personalidade política deu-se no episódio do projeto do prédio do Ministério da Educação. O projeto foi objeto de um concurso público. Venceu o concurso um arquiteto famoso no Rio de Janeiro, chamado Arquimedes Memória. Capanema, quando recebeu a notícia da vitória desse projeto, também que era clássico, Capanema simplesmente anulou o concurso. Pediu ao presidente da República, através de um parecer, que autorizasse o pagamento ao arquiteto vencedor, mas não executaria o projeto. Daí surgiu o projeto que foi considerado um marco na arquitetura moderna brasileira do Ministério da Educação no Rio. Com o projeto de Oscar Niemeyer, de Lúcio Costa, com pinturas belíssimas do Portinari, azulejos do Portinari. Ele aproveitou a passagem aqui do Le Corbusier, o arquiteto francês que foi à Argentina. Na volta, Le Corbusier deu traços também definitivos ao modernismo pelo qual Capanema lutava. Logo após deixar o Ministério de Educação e Saúde em 1945, com a queda de Getúlio Vargas, Gustavo Capanema se elege deputado federal por Minas Gerais. Na elaboração do anteprojeto da Constituição, que foi promulgada em 1946, participa dos debates sobre educação. Como constituinte, ele foi mais ou menos, junto com outros, o responsável pela decisão que consta na Constituição da competência da União de legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Em 1947, o então ministro da Educação, Clemente Mariani, nomeia uma comissão de educadores para elaborar o anteprojeto de diretrizes e bases da educação nacional. Comissão que incorporou educadores das várias tendências, educadores católicos, educadores liberais, educadores ligados a movimentos pioneiros da Escola Nova. A proposta foi uma proposta liberal, descentralizadora. Quando ela foi encaminhada ao Congresso Nacional, caiu nas mãos de Capanema, que era relator, fazia parte da Comissão de Leis Complementares, e ele foi relatar esse anteprojeto. Ele fez um parecer bastante amplo, pregando todas as questões da educação, mas a ideia fundamental dele era rejeitar o anteprojeto. O educador Anísio Teixeira, que na época era secretário de Educação e Saúde da Bahia, assina um documento criticando duramente Gustavo Capanema. Então, o parecer de Capanema leva basicamente ao arquivamento desse anteprojeto no Congresso Nacional em 49, e ele só vai ser desarquivado em 52. Gustavo Capanema é eleito 3 vezes deputado federal e apoia o golpe militar de 1964. Depois de cumprir mandato como senador, encerra sua carreira política em 1979. Muitas das iniciativas tomadas podem ser compreendidas numa determinada chave do momento, onde estados autoritários eram em número crescente no mundo, onde o nacionalismo também crescia no mundo. No caso do
Capanema, boa parte do que foi feito tinha elementos extremamente interessantes, inovadores, modernizadores. Mas o como ele foi feito tinha elementos extremamente autoritários e repressores. Eu vejo Capanema fundamentalmente como um político. As suas atuações no campo da educação estão marcadas pelo seu interesse político. A tendência de Capanema era uma tendência fortemente centralizadora. Gustavo Capanema morre em 10 de março de 1985. No mesmo ano, o governo federal decreta a denominação Palácio Gustavo Capanema ao edifício que sediou o antigo Ministério da Educação e Saúde Pública no Rio de Janeiro. Hoje o prédio abriga setores do MEC e do atual Ministério da Cultura, o MINC. O Ministério chamava-se Ministério da Educação e Saúde Pública, mas Capanema alargou de tal forma a ação do Ministério que passou a ser cultura, nessa amplo universo da cultura estatuária, o paisagismo, a arquitetura, o patrimônio histórico que ele recuperou no Brasil. Eu acho que a gente tem muito ainda o que aprender com a ação desse ministério e desse ministro que durante tanto tempo teve uma posição tão estratégica na política do Brasil.